numa situação difícil dessa, né, quando você está numa crise de resultado, como você bem falou, nem sempre de desempenho, né? Em alguns jogos a gente teve realmente um desempenho abaixo do adversário ou abaixo do que a gente pode produzir, mas isso não foi a tônica em todos esses jogos que a gente teve os resultados negativos. Mas é preciso ter a coragem de assumir as responsabilidades por aquilo que precisa melhorar, né? Isso precisa ser identificado, isso precisa ser compartilhado dentro do trabalho da comissão, dentro do trabalho do grupo e atacar com ações, né? E poder atacar com ações. E quando a gente pode treinar, e essa semana foram 3 treinos, né, assim, mais aquisitivos, e os pontos que a gente vinha sofrendo mais, invasão da área do adversário, usar muito pouco os movimentos e as bolas de canal, por exemplo, né? O nosso controle de profundidade em algumas situações de bola longa ou bolas diagonais, usar mais o fundo de campo, quer dizer, em alguns momentos, em alguns jogos a gente usou bem, mas estava inconsistente. Então a gente conseguiu, dentro de tudo, porque o futebol tem muitas coisas, os pontos que seriam cruciais para que a gente pudesse ter uma resposta, né, de consistência defensiva e de voltar a produzir ofensivamente. E acho que, assim como eu falei para os jogadores, né, você assumir responsabilidade por aquilo que precisa ser melhorado, ter a humildade de se mobilizar e trabalhar aquilo, né, e colocar isso como um plano de ação, isso exige um ambiente de lealdade, né? E eu acho que esse é o ambiente que a gente tem construído. Quer dizer, você vê uma sequência longa, né, sem vitórias, né, até com, na verdade, um empate e uma sequência longa de derrotas, né? Quer dizer, no futebol brasileiro, como que isso seria possível se manter um trabalho nessa situação? O trabalho se manteve por causa da lealdade dos atletas, do grupo, da coerência da gestão, né, de entender os momentos, as adversidades e as dificuldades que a gente vinha passando de forma sobreposta e que estavam prejudicando o nosso jogo. E, ao mesmo tempo, as soluções que a gente buscou foram soluções em cima de trazer uma resposta positiva e proativa dentro de campo, né? De não diminuir o seu jogo para jogar na segurança, para especular, para jogar no erro do adversário. Não, nós vamos jogar para construir.